Hoje eu vou te ensinar uma receita deliciosa, simples e desafiadora. Aquele bolo de cenoura com aquela cobertura maravilhosa de chocolate. Um ótimo jeito de começar uma receita de bolo é pré-aquecendo o forno. O meu já está aqui a 180 graus. Segunda etapa é untar a assadeira e já deixar ela pronta para receber a massa. Eu vou usar essa assadeira retangular que tem aproximadamente 30 centímetros por 25. O bom de fazer essa etapa no comecinho é que você usa os próprios ingredientes aqui da receita. Eu vou usar o óleo e a farinha de trigo e para facilitar um pincel. Pincela toda a assadeira para ela ficar bem untada. Agora é só polvilhar um pouquinho de farinha de trigo e tá pronto. Um punhado assim já é o suficiente. Depois eu vou voltar a farinha para o refratáriozinho aqui. Bate nas laterais, você sabe, né? Essa parte. Para tirar o excesso de farinha, dá só uma batidinha na assadeira e devolve a farinha. Com a assadeira no jeito, eu vou preparar as cenouras. Você sabe que cada cenoura varia o seu tamanho, né? Vou te mostrar aqui, por exemplo, duas cenouras médias. Uma é mais grossinha e outra é mais fina. O peso delas varia. Então, para essa receita ter sucesso, a dica número 1, pegue uma balança e pese 270 gramas de cenoura. Você pode fazer o bolo usando a casca, mas eu prefiro sem, então eu vou usar um descascadorzinho aqui. O tamanho que você cortar a cenoura não vai interferir na receita. Você pode ralar se você quiser também. Só essa cenoura já deu 150 gramas. Agora eu vou pegar aquela parecida com ela, você vai ver que não vai dar 300 no total, vai ser bem menos, por isso que é importante pesar. A massa fica muito pesada se você colocar cenoura demais. Por isso que é importante ter a quantidade exata. Olha só, 60 gramas essa cenourinha. Então é uma diferença bem grande, elas tinham um tamanho bem semelhante. Às vezes a gente vê na receita assim, adicione uma cenoura grande ou cenoura média. Poxa vida, se você vai no sacolão, você encontra uns cenourões desse tamanho e às vezes tem umas menorzinhas. Então é importante usar a balança para o seu bolo dar certo. Agora sim, 270 gramas de cenoura pesada. Com todos os ingredientes já preparados, cenoura porcionada, já deixei o meu mise en place em ordem para não esquecer nada. Eu vou usar o liquidificador para misturar todos os ingredientes. Vou começar pelo óleo e os ovos para bater junto com a cenoura. É importante você quebrar os ovos em separado para não correr o risco de pegar um estragado e estragar o restante dos ingredientes. Terceiro e último ovo. Eu gosto sempre de usar os ovos caipiras porque eu acho que eles são maiores. Dá uma receita mais graúda. Agora adiciona o óleo. Com os 3 ovos já no liquidificador, 3/4 de xícara de óleo. Uso o óleo, eu já tentei fazer com manteiga e não deu certo. E agora sim eu vou acrescentar as cenouras. Você pode colocar elas raladas. Tem gente que cozinha a cenoura, eu não vejo necessidade. Desde que você bata ela muito bem batidinha para ela ficar completamente invisível na receita e só trazer o laranjinha. Para desmanchar a cenoura é só bater em velocidade máxima até ficar tudo líquido. Um minutinho já é o suficiente. Agora eu vou mostrar para você como fica a consistência. E aí na sequência eu já gosto de adicionar o açúcar no liquidificador. Eu acho que ele mistura melhor, sabe? Fica assim. Eu tô usando o açúcar refinado aqui.
Agora é tampar e bater mais um minutinho. Se for necessário, você com a ajuda de uma colher vai dando uma empurradinha até o açúcar descer. Só não coloca no fundo do liquidificador para você não bater e quebrar a hélice. Com a massa já no jeito, agora eu vou transferir para uma vasilha e misturar com a farinha de trigo. Massa bem fluida e sem pedacinhos de cenoura, mas completamente laranja. Agora sim, vou colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo, mas é importante você peneirar para o seu bolo ficar bem fofinho. Eu vou fazer por etapas, então vou colocar um pouquinho aqui, peneirar, misturar e depois acrescentar o resto. Quando você peneira a farinha de trigo, ela fica bem soltinha e também não ficam aquelas bolinhas no meio da massa, sabe? Metade aqui, agora eu vou misturar. Eu gosto de colocar em 2 etapas para facilitar na hora de misturar, mas você pode pôr tudo de uma vez só se preferir. É importante você misturar a farinha de trigo na mão para você não desenvolver o glúten, né, no meio desse processo de bater no liquidificador e também forçar a máquina do seu eletrodoméstico. Como a farinha de trigo tem que ser bem fofinha e delicada, a gente mistura na mão para que ela não fique ativa. Agora sim vou colocar a segunda parte de farinha de trigo e terminar. É melhor você usar uma peneira como essa de trama maior para facilitar, senão você perde muito tempo nessa etapa. Recapitulando esse bolo super simples, temos 3 ovos, 270 gramas de cenoura, 3/4 de xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar e 2 xícaras de chá de farinha de trigo. E agora, por último, eu vou acrescentar o fermento, senão meu bolo não cresce. Não é para exagerar e fazer aquela colher de vó quando você adiciona o fermento, porque senão seu bolo tende a murchar dentro do forno. E mistura mais uma vez. Se você não tiver o fermento, você pode substituir pela mesma quantidade de bicarbonato de sódio, dá super certo. Eu já fiz vários bolos assim e funciona. Esses fermentos químicos, eles começam a agir logo que adicionados na massa, então nada de enrolar, é só misturar e já colocar na assadeira. Olha que massa mais linda! Eu gosto de assar nessas assadeiras retangulares porque comer o bolo assim é muito a minha infância. Pronto. Agora sim é levar essa massa para o forno que já está pré-aquecido a 180 graus. Ele vai assar de 30 a 40 minutos. Isso depende da potência do seu eletrodoméstico. Com o bolo no forno, agora sim a gente pode fazer a cereja deste bolo, que seria essa calda de casquinha. Para craquelar a sua calda, é importante você caprichar no açúcar. Eu vou usar aqui 1 xícara de chá de açúcar refinado. Outro item indispensável é o achocolatado em pó, daquele que você coloca e fica bem escurinho. São 3 colheres de sopa. Já deixei separado aqui o próximo ingrediente, que é o leite. São 8 colheres de sopa, nenhuma mais e nenhuma menos. Parece que é pouco leite, mas é o suficiente para essa calda dar certo. Próximo ingrediente, 1 colher de sopa de manteiga. Ela vai trazer um brilho bem especial. Agora sim, é ligar o fogo e misturar todos os ingredientes. É bom misturar antes dele começar a derreter. Essa calda fica deliciosa. Se você for comer o bolo ainda quente, ela não vitrifica, só depois de esfriar. Eu gosto bastante dessa calda porque ela traz o sabor do brigadeiro, mas não traz aquela densidade, aquele doce todo pro bolo. Então é só um toquezinho de chocolate. Enquanto eu faço essa calda, o meu bolo já tá crescendo no forno. Em apenas 10 minutos ele já tá enorme. Você vai ver que rapidinho a calda já começa a ferver. Não desliga. Ela tem que cozinhar um pouco, esse açúcar precisa derreter, o leite precisa evaporar para aí sim ficar uma calda mais reduzida. A gente vai deixar ferver por aproximadamente 5 a 7 minutos. A hora que a sua calda começar a levantar fervura como a minha, é só baixar o fogo e deixar em fogo brando para não queimar. Olha só como a calda vai se transformando, ela já tá ficando mais espessa, agora é só mais 2 minutinhos. Esse é o ponto da calda, agora é só esperar esfriar.
Passados 35 minutos, o meu bolo de cenoura já tá pronto. Assim como a calda que precisa resfriar, o bolo também precisa para que a gente coloque a cobertura. Olha que lindão que ficou esse bolo. Agora é só colocar a calda por cima e comer uma fatia. Eu gosto de colocar a calda aos poucos assim e depois espalhar. Você vai ver que ela já fica vitrificada. Eu vou pegar uma outra espátula para ajudar, porque essa calda fica mais grossinha. Agora é só esperar a calda esfriar e o bolo também para poder cortar a primeira fatia. Olha que delícia que fica esse bolo, bem chocolatudo. Eu vou cortar do meio aqui para você ver, porque esses dias eu vi na internet um cara cortando um bolo assim. Ficou uma fatia tão bonita que eu quero mostrar para você também. Soltando fumacinha. Olha só a maciez dessa massa, que fofura. Esse bolo é muito fofinho. O cheiro tá sensacional. Tchim, tchim.